Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um dia do nosso evento aqui na Mister Luiz. Aqui está tudo certinho. Quando eu vim dirigir o Marcos. É isso aí, galera. Vamos começar aqui mais uma noite do nosso evento, tá? Hoje vamos ter participações, de mais gente. Então, realmente, vamos falar um pouco mais sobre a nossa escola aqui hoje. Realmente tirar dúvidas, realmente conversar mais com os pais hoje, mais com os alunos, mais interação. Então, deixa eu ver aqui se eu estou certo na minha tela. Tá. Então, novamente, pessoal, boa noite a todos. Fico muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando com a gente, tá? Agradeço bastante o tempo de vocês, os pais que me atenderam agora no período da tarde. Obrigado pelo tempo destinado por vocês a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Estou fazendo aqui a introdução aqui da nossa noite. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem falar aqui no chat, que eu vou estar acompanhando, e eu vou passar a palavra para ele, o cara aqui da nossa Mister Fortaleza, o Marcos Mazieiro, grande empresário, grande sucesso aqui no nosso ramo, um cara que sabe muito do conteúdo que a gente está ministrando aqui, realmente muito engrandecedor, é o conteúdo que ele ministra aqui para os nossos alunos, o conteúdo que ele passa. Vou aqui passar a palavra para ele. Marquinhos, boa noite. Boa noite, Léo. Obrigado pela introdução. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2. A gente está na aula 2, então teve uma aula ontem, a gente vai falar um pouquinho dela rapidinho. Quem perdeu, fiquem tranquilos, ela está gravada, tá bom? Vocês não vão ficar para trás, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. O importante é que vocês estão aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou trazendo a Mister Wiz aqui para Fortaleza, certo? Eu montei a franquia aqui, a gente pediu exclusividade da cidade, a gente tem várias franquias para montar esse ano aqui ainda. A ideia é a gente estar na cidade toda. A gente vai falar um pouquinho mais disso no futuro, mas o projeto é sensacional. Eu vou falar um pouquinho dele também durante a aula, tá? Espero que vocês gostem muito do conteúdo que a gente está trazendo. Se tiver algum problema, não estão me ouvindo direito, não está conseguindo ver direito, avisa no chat, por favor, porque quando a gente faz um negócio ao vivo, tudo pode acontecer. Tá? Ontem, inclusive, teve alguns probleminhas aqui de conta sem áudio e tal, porque a gente está acostumando, foi a primeira campanha que a gente fez online, né? Então, a gente está aqui para fazer o melhor possível, mas se tiver qualquer tipo de problema, nos avise que a gente vai corrigir o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, eu vou começar, eu vou tentar dar uma aceleradinha hoje no conteúdo, porque tem bastante conteúdo, a live também vai ficar gravada, mas eu vou abrir para perguntas. Eu estou aqui para realmente trazer um conteúdo incrível para vocês. Eu quero impactar vocês hoje de alguma maneira, eu quero conseguir impactar, abrir um pouco a mente. Eu quero ajudar vocês a ter ideias de empresa para montar, e como estruturar ela. A gente vai falar um pouquinho do passo a passo, desde o momento do problema para a solução, certo? Que a gente parou nisso ontem, do problema para a solução, até o momento que você já escolheu o nome da empresa, que já está tudo definido, o marketing está definido, tudo definido. O nome é normalmente a última coisa, vamos falar disso no final, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a campanha chama Rico Bem Novinho. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, eu estou aqui há 2 anos, e quando foi escolher o nome da campanha, eu comecei a dar alguns nomes meio genéricos, meio padrões, para que a gente pudesse, para que a pessoa ficasse fácil dela entender. E aí o nosso diretor comercial, Léo, cara incrível, que eu tenho o prazer de chamar de braço direito aqui, parceiro, sócio, ele falou, mano, vamos colocar Rico bem novinho, bem novinho. E eu falei, irmão, não entendi nada. Ele falou, não, é padrão, é da região, você não vai entender mesmo e vai dar certo. E realmente a galera se conectou muito, a galera gostou muito, mas eu tô até agora sem entender, mas eu tô aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da campanha primeiro, tá? O que você tem que fazer na campanha? O que é essa campanha? Como é que funciona essa campanha? O passo a passo primeiro, você preenche o Forms. Quem não preencheu o Forms, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Quem não tem o Forms preenchido, só preencher ele agora, não tem problema. Ou depois do vídeo, o vídeo vai ficar gravado, quando a gente terminar a aula, vai lá e preenche, tá tudo certo, fiquem tranquilos.
Segundo ponto, participar do treinamento. Parabéns, galera, vocês estão aqui. Então, vocês já chegaram nesse ponto. Nos enviaram um vídeo com o seu business plan. A gente vai ensinar você desde o começo a criar um plano de negócios, tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo de como criar um plano de negócios. Hoje é só para rabiscar. Se vocês tiverem papel e caneta, excelente, vai ajudar muito, certo? E é mais para rabiscar mesmo, não precisa deixar bonito hoje. Amanhã eu vou ensinar a deixar bonito. Tá? Hoje é o dia das ideias, é o dia de aprendizado, é o dia de aprimorar o que você está fazendo, e amanhã vai ser o dia de organizar as ideias e deixar ele bonitinho. Tá? E aí depois você vai fazer um vídeo com esse plano de negócios e vai mandar para a gente. A gente vai postar no nosso Instagram e vocês vão compartilhar, mandar para os amigos, para eles darem like. E aí tem um sistema de pontuação que a gente vai divulgar depois no nosso Instagram, mas like dá 10 pontos, se eu não me engano, compartilhamento acho que dá 1 ou 3 pontos, comentário 1 ponto, e salvo acho que é 20 pontos, quando alguém salva o seu vídeo. E aí você vai compartilhar para a galera e assim a gente vai ranquear, certo? O vencedor, quem tiver mais pontuação no final, o final é dia 15 de março, a gente está fazendo essa campanha para ser rápida, tá? O final vai ser dia 15 de março, e o vencedor vai ganhar 4 anos de curso gratuito, já incluso material, já não tem linha pontilhada de tipo, você vai ganhar o curso, mas o material tem que pagar. Não, não tem linha pontilhada, tá? Vai ganhar os 4 anos de curso mesmo, e ao término do curso vai ganhar R$ 20.000 para investir na sua empresa. A gente estava conversando sobre isso, fala, cara, eu estava falando com o Léo, a gente passou o fim de semana passado inteiro conversando sobre isso. Falei, Léo, a gente precisa de alguma coisa que seja muito bom de bonificação. Falei, pô, vamos dar um celular, vamos dar alguma coisa, vamos dar uma premiação. Falei, cara, mas eu queria dar alguma coisa que ajudasse eles a fazer a empresa deles bombar. Falei, então vamos dar dinheiro. Beleza, então vamos dar dinheiro. Mas se a gente dá dinheiro hoje, a gente não conseguiria dar tanto dinheiro, teria que ser um valor menor, é claro. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, tipo, qual é a chance dele conseguir ter muito resultado com esse dinheiro? É baixa. Então, a gente conversou e falou, vamos dar, tipo, R$ 20.000 no final do curso, porque ele vai ter um mega aprendizado com a gente, ele vai saber montar a empresa dele já vai estar estruturadinha, bonitinha, e aí, quando a gente der o dinheiro na mão dele, ele vai saber fazer o negócio explodir. E aí a gente decidiu que essa era a melhor estratégia de longe, porque a ideia é que a gente ajude nossos alunos a ficarem muito bem de vida, milionários, muito bem, ou empresários, ou mesmo no mercado do trabalho, mas o importante eles precisam estar muito bem no futuro, certo? Nosso intuito aqui é trazer sucesso. Então, eu vou falar rapidinho do Robert Kiyosaki, que é um cara que eu gosto muito. Robert Kiyosaki é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. É um dos maiores educadores financeiros do mundo hoje. E ele fala da corrida dos ratos, certo? Corrida dos ratos, corrida de alta velocidade. Corrida dos ratos é aquela bolinha, sabe que o hamster fica correndo e não sai do lugar? É exatamente essa bolinha. Então, essa é a corrida dos ratos. A corrida dos ratos é quando a gente corre e nunca sai do lugar. Quantas pessoas a gente conhece que trabalham e não conseguem construir uma fortuna, enquanto outras trabalham também, mas sempre que elas estão trabalhando, a fortuna delas está aumentando, o negócio está aumentando, elas estão comprando mais casas, elas estão comprando imóveis, elas estão crescendo. Cara, qual é a diferença? Por que algumas estão enriquecendo e outras estão, apesar de trabalhar tanto, não estão conseguindo enriquecer? São alguns detalhes. Isso a gente vai ensinar durante 4 anos, vai ser incrível. A gente tem curso de 2 anos, 4 anos e tal, mas eu vou falar mais sobre isso no futuro, fiquem tranquilos, tá? Mas a grande questão nesses 4 anos de aprendizado, eu quero trazer de uma maneira que fique muito fácil de entender. Porque nem sempre você precisa se matar de trabalhar para ter sucesso. Não é, claro, tem mais sucesso quem trabalha muito, quem trabalha mais, certo? Quem trabalha bem, mas o aprendizado faz muita diferença, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Se você compra um terreno na Praia do Futuro, eu vou falar de Fortaleza porque a gente mora aqui, é fácil. Você compra um terreno na Praia do Futuro, um terreno meio grandinho, constrói 10 kitnets, coloca as 10 para alugar, 7 normal e 3 Airbnb. Provavelmente você consiga fazer a mesma uma mensalidade que pague o financiamento do custo.
Então, você acaba não precisando investir muita grana para fazer isso, porque você consegue financiar tudo, certo? E começa a ter renda aos poucos, porque vai subindo, os aluguéis vão subindo e o que você está pagando no banco vai caindo. Porque o empréstimo do banco, quando você compra um imóvel, normalmente você faz com um empréstimo que vai caindo a parcela todo mês. Então, aos poucos, você vai tendo uma renda. E se você fizer isso várias vezes, você vai conseguindo construir um patrimônio legal. Mas eu vou falar mais sobre isso no futuro, para não ficar muito confuso, tá bom? O que eu queria exemplificar é exatamente isso. Que para você sair da corrida dos ratos, para você ter muito sucesso e entrar na corrida de alta velocidade, você só precisa ter rendimentos que te pagam mais do que o seu custo mensal. Aí você fica livre para usar o seu tempo para aumentar os seus rendimentos, ao invés de ter que trabalhar para pagar as contas, certo? Esse é o grande game de sair da corrida dos ratos. Bom, vamos lá. As missões de ontem. No final da live eu passei 3 missões. Vocês tinham que pensar em qual problema vocês querem resolver. Eu vou voltar um pouquinho nisso, porque tem bastante gente, o lá me falou que tem bastante gente que não participou ontem, então eu vou falar rapidinho disso para a gente dar uma recapitulada, mas depois que terminar essa live, assistam a de ontem também, tá bom? Teve participação do Carlos Wizard, um mega bilionário que hoje eu chamo de amigo, de parceiro, de sócio, é um cara fantástico, vocês vão adorar assistir um pouquinho dele. Ele veio dar uma palhinha, ele não fez não foi por muito tempo, mas é aquele lance, às vezes as pessoas passam por pouco tempo ali e criam um grande impacto para a gente, né? Ele é um cara que nasceu na periferia, eu não vou dar muito spoiler aqui, não vou contar muita história, mas ele nasceu na periferia e ele hoje é bilionário e ele tem, nossa, muito sucesso com muitas empresas diferentes. Bom, a primeira missão era descobrir qual problema você quer resolver. Vamos daqui a pouco trabalhar isso. A segunda missão, chamar mais 2 amigos para assistir a live com vocês. Se vocês não estavam ontem, tudo bem. Quem estava, espero que tenha chamado. Por quê? Porque a ideia é que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas, mais e mais jovens. E a terceira missão era estar aqui hoje às 7h30. Então, se você está, parabéns. Você já seguiu parte do caminho do seu sucesso. Vamos lá, vamos voltar a recapitular só um pedacinho de problema e de solução para que a gente consiga fazer um trabalho bem legal, tá? Qual problema eu quero resolver? Qual que é essa ideia? Quando você vai criar uma empresa, se você só tem uma ideia, certo? Eu tenho uma ideia, eu quero revolucionar o mercado, a minha ideia é fazer tal coisa, certo? Não importa qual seja, minha ideia é fazer tal coisa. Se você estiver resolvendo um problema, pode ser que ela dê certo, mas pode ser que ela não dê. Independente do que acontecer, se você está focado na ideia, se ela não der certo, você tem que fechar a empresa. Porque sua empresa era baseada numa ideia. Se você está baseado num problema que você quer resolver, você cria ideias para resolver esse problema e testa elas. Se a ideia não der certo, você testa outra ideia, porque o problema continua ali. Entende? Então você tem que escolher o problema que você quer resolver. Por exemplo, qual o problema o Uber resolveu? Certo? Antes de... Seus pais vão saber, você talvez não, mas o Uber, quando ele chegou, o táxi era muito mais caro que o Uber. Era tipo o dobro do preço, talvez mais. Por quê? Porque o taxista ganhava muito mais dinheiro? Não. Porque toda vez que o táxi levava um passageiro, ele tinha que ir e voltar com o mesmo dinheiro. Entende? Então, o custo dele era o dobro do que o do Uber. Por que era o dobro? Porque quando o motorista do Uber sai desse ponto para este ponto, neste ponto que ele está chegando, já tem outro passageiro para pegar e para ir para outro local. O ponto de táxi, ele era em um local específico, ele é ainda, né? Em um local específico. Então, quando ele pega um táxi, um cliente, ele tem que levar o cliente e ele tem que voltar sem passageiro. Porque ele não pega clientes na rua. Isso é muito raro. Então, ele tem que voltar sem passageiro. Irmão, ele tem que voltar sem passageiro e acaba custando o dobro para ele. É o dobro de gasolina, é o dobro de tempo, certo? Então, ele tem que cobrar o dobro. E ele nem está ganhando tanto dinheiro assim. Quando a Uber chegou, ela mudou completamente o mercado. Ela resolveu um problema gigantesco, que era todo mundo que não queria usar transporte público, mas o táxi era extremamente caro e extremamente complicado. Porque se você tivesse
No ponto de táxi era até fácil pegar um táxi, às vezes não tinha, mas às vezes você tinha táxi. Mas se você não tivesse um ponto de táxi, você tinha que achar um, ou ligar e esperar um tempão para o táxi aparecer, porque ele tinha que sair do ponto e ir até você. Entende? Então ele tinha que sair do ponto e ir até você, te levar até o local, voltar para o ponto dele para continuar pegando o próximo cliente. Então, a Uber focou no problema que ela queria resolver. E aí ela começou usando limusine, os carros pretos gigantescos, os carros caros, e foi testando coisas. Aí, primeiro eram motoristas profissionais de limusine, depois eles trocaram para carro preto com um cliente normal. Então, tipo, a pessoa que dirigia Uber não necessariamente era um motorista de algum carro antes. Ele era um cliente comum, certo? Alguém que só queria fazer uma grana, alguém que queria ganhar dinheiro. E aí tinha um padrãozão no carro, era super caro, super elite. Aí, tipo, o carro em si, né? Aí depois foi criando o carro mais barato. Por quê? Porque começou a aceitar o carro mais barato, que foi chamado de UberX, para atingir o público. E aí, às vezes, é mais barato você ir de Uber para algum lugar do que de ônibus. Né? Mais barato talvez não, mas o custo é praticamente o mesmo e o tempo é muito menor. Aí criou o Uber Moto, que é para o cliente que realmente fala, meu, o custo do ônibus e o custo da moto é praticamente o mesmo. Né? E o tempo da moto é muito mais rápido. Então, a Uber foi resolvendo o mesmo problema com várias soluções diferentes e atingindo vários públicos diferentes, entende? Então, você tem que escolher o problema que você quer resolver e não a solução, e não a ideia. Depois você vai escolher a ideia. Manda pra gente quem ontem estava na live, ou quem sabe qual problema quer resolver, ou se você já tem uma ideia do que você quer montar, mesmo que não saiba qual problema você quer resolver, uma ideia do que você quer montar, manda pra gente o sonho que você pretende ter, que empresa você quer montar, o que você gostaria de ter no futuro, de empresa, porque eu queria algumas ideias aqui para a gente poder, para eu falar um pouquinho de algumas empresas. Eu estou dando um minutinho porque é atrasado. A live do YouTube é um pouquinho atrasada depois que eu falo. Então, eu preciso que vocês ouçam, aí vocês escrevam, e aí o Léo vai passar para mim. Léo, alguma coisa já? Aproveitando para tomar uma aguinha, bebam água, faz muito bem. Principalmente quando você está falando muito, tipo eu. Quantas pessoas tem? Legal, legal. Tá aumentando. Pode dizer? Pode falar. Show de bola. O Jojoca 2.0, que eu acredito que seja o João Vitor, eu tenho uma ideia de um celular que carrega com energia solar. Caramba, olha a mentalidade anos-luz à frente acredito que seja o João Vitor que estava falando aqui comigo agora. Cara, que ideia bacana, João Vitor. O que é que você acha aí, Marcão? Cara, muito legal. A Tesla tá querendo fazer algo do tipo. Eles já estão produzindo um celular, isso é muito legal, é muito inovador. E talvez você não precise começar com um celular que carrega com energia solar, você possa começar com um aparelho de energia solar que encaixe no celular. Tá? Ele seria mais barato produzir, mais fácil você revender, e aí depois você partiria para o resto do celular. Né? Aí se vale a pena, se for realmente o que você está buscando, né? Mas ao invés de falar do que você está pensando em montar, qual que é o problema que você está resolvendo? Certo? Nesse caso, você estaria resolvendo o problema de, às vezes, não tenho carregador na rua, às vezes minha bateria acaba e eu não sei, tipo, não sei como recarregar, não posso ficar sem celular, tem muita gente que está trabalhando não pode ficar sem celular, e tem gente que só não quer ficar sem celular mesmo. Então, é um produto que provavelmente você conseguiria vender caro. Principalmente se você está vendendo ele, se está colocando ele na rua, próximo das pessoas que estão com a necessidade, certo? Isso se você começar só com o aparelho. Se você começar com o celular completo, aí ele fica bem mais caro produzir, mas é incrível a ideia. E aí, Léo? Surgiu mais alguma? Não, por enquanto ainda não. Beleza. Então, vou seguir aqui o assunto. Podem ir mandando no chat as ideias que você tem. Muito legal. Parabéns, João Vitor. Mentalidade incrível. João Vitor, você falou, né? Jojoca.
Tá bom. Mentalidade incrível, é exatamente o que eu preciso de vocês, que vocês continuem pensando, continuem tendo ideias, isso é muito legal. Vamos lá. Pesquisa de mercado. A solução, quando você vai trabalhar a solução, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Por quê? Lembra que a gente falou do celular? Então vamos lá. Se você chegar nas pessoas e falar, olha, você pagaria R$ 500 a mais se seu celular tivesse carregamento de energia solar? Pô, pagaria, não pagaria. Quanto você pagaria para o seu celular a mais para o seu celular ter energia solar embutida, certo? Ou quanto você pagaria para ter um dispositivo que carregasse seu celular por energia solar? Que pode, inclusive, ser por Wi-Fi o carregamento. Né? Ele poderia ser aquela bolinha que carrega no Wi-Fi, ou uma própria capinha do celular, que você coloca nele, a capinha teria um carregamento por indução, certo? E a parte de trás ela pegaria energia solar, também é possível, tá? Pode falar. A Mara Evelyn, ela estava falando, sugerindo a sugestão de um aplicativo onde você chama uma pessoa para ir na sua casa e lhe acordar. Muito legal, muito legal. Talvez não precise ir até a sua casa. Talvez possa ligar no telefone fixo, se ainda existe telefone fixo. Mas muito legal a ideia, muito legal. E fácil fazer, realmente fácil fazer alguma coisa do tipo. Uma pessoa que vai te acordar, uma pessoa que ligue para você, um serviço que faça esse trabalho, né? Muito legal. O ponto da pesquisa do mercado é exatamente o mesmo. Você vai perguntar para pessoas que você conhece que têm o mesmo problema, certo? Você já tem pessoas que você conhece, não tem? Você tem um monte de gente que você conhece que tem os mesmos problemas que você. Então você chega nelas e pergunta, ó, desse jeito, se eu criasse um produto assim para resolver esse problema, você compraria? Você pagaria quanto? E esse tipo de pesquisa é o início para você começar a sua empresa. Porque quando você cria essa pesquisa, você vai estar trabalhando o seu produto e testando ele sem gastar nada. Você não está gastando dinheiro, entende? Você está criando um produto e testando ele sem gastar um centavo. Bom, use sua imaginação. O ideal comece com algo que já existe e inove, certo? Se você pegar alguma coisa que já existe e fizer um pouco melhor do que ela você está fazendo o que as maiores empresas do mundo fazem e o que elas fizeram desde o começo. Quando o Facebook foi criado, ele não foi a primeira rede social, mas ele dominou o mundo. Tinha redes sociais há muitos anos. Você tinha Friendster, MySpace, você tinha um monte de redes sociais que não bombava, certo? E aí o Facebook chegou destruindo. O Facebook chegou tomando espaço, certo? O Orkut não conta. Ele foi criado depois do Facebook, ele foi criado regionalmente. Vamos para o próximo. Recursos iniciais. Isso é muito legal. Eu falei um pouquinho de ideia, eu falei um pouquinho de problema e de solução, só para vocês terem uma noção. A gente vai trabalhar isso juntos na segunda-feira, tá bom? Hoje eu vou passar muito conteúdo. Amanhã eu vou te ajudar a deixar ele bonito. Na segunda-feira a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Diferente de hoje e de amanhã, que é uma call, que é uma live, que eu estou passando para vocês muita informação, na segunda-feira vai ser realmente uma aula com interação. Então vocês vão estar com o projeto mais ou menos desenhado de vocês, a ideia que vocês têm, ou se não tem ideia ainda, tá pensando na ideia. Na segunda-feira a gente vai juntar todo mundo numa sala online também, certo? Aí a gente vai conversar sobre essas ideias e eu vou te ajudar a deixar bem bonita a sua ideia e funcionando bem legal, tá bom? Te ajudar como testar e tal. Essa é a parte da aula, beleza? O que precisa de recursos para começar? Isso é muito importante você saber, certo? Mas a gente tem na cabeça, às vezes, que a gente precisa de muito dinheiro para começar um negócio, que a gente precisa de muito dinheiro para começar uma empresa. Cara, para montar uma empresa, eu preciso de 10 milhões. A maior parte das maiores empresas do mundo começaram com menos de 1.000 dinheiros. E quando eu falo 1.000 dinheiros, é porque o Facebook começou com menos de $1.000, a Nike começou com $50, o Facebook começou com 200, mais ou menos. Aqui no Brasil tem outras empresas que começaram muito barato, a Wizard, o Carlos começou da casa dele, o Flávio Augusto começou, né, com dinheiro emprestado do cheque especial, a WhatsApp.
Você tem muitas empresas gigantescas que começaram. A Apple começou da garagem, a Microsoft começou da garagem. Cara, um monte de empresas começou com pouquíssimo dinheiro, certo? Eu montei uma hamburgueria, que era um MVP, era um teste. Eu falei isso na primeira aula rapidinho. A gente faturou 60 mil reais no nosso segundo mês de trabalho. E a gente gastou 300 reais para montar ela. 300 reais. Comprei uma churrasqueira, um pouquinho de insumo, colocamos para rodar, coloquei um menino vendendo dentro da faculdade para testar e colocamos no iFood. E aí a gente faturou 60 mil reais no segundo mês. Eu fechei ela depois de 6 meses porque a gente não conseguiu criar escala nela. Porque o dentro da faculdade não podia continuar vendendo e não era um negócio que a gente podia colocar em todas as faculdades, certo? Porque teria que ter espaço lá dentro e tal. E a hamburgueria não ia crescer e escalar do jeito que eu queria. Eu vou falar um pouquinho de escala mais tarde, tá? Mas depende do tipo de negócio que você quer montar, certo? A questão é, nenhum negócio precisa de muito dinheiro para começar. Pô, como assim nenhum negócio precisa de muito dinheiro para começar? Porque qualquer negócio pode ser começado ou em parceria com alguém que já começou, ou criando um projeto de MVP. MVP é Minimum Viable Product, certo? É produto mínimo viável. É muito importante vocês lembrarem disso. Por quê? Porque é o mínimo, é o produto mais barato possível para você testar, certo? Então, tipo assim, o ideal é gastar zero, ou muito próximo disso, ou sei lá, 50 reais, 100 reais, para testar o seu produto. Por exemplo, quero montar um restaurante. Às vezes as pessoas querem montar um restaurante e gastam 200, 300, 500 mil para montar um restaurante e não testaram o produto. Aí ela monta o restaurante e 2 anos depois ela quebra. Por quê? Porque o restaurante é lindo, ela gastou um monte, ela fez marketing, ela fez publicidade. Só que o produto, as pessoas não queriam. Se você tivesse começado pelo produto, você saberia escalar o seu negócio. É como muitos exemplos, a gente conhece muitos grandes restaurantes que começaram com barraquinha na praia, começou vendendo no espetinho, começou não sei o quê. E aí, essas pessoas foram crescendo. Por quê? Porque elas começaram pelo produto, entende? Elas começaram testando o produto delas. Tem uma... Eu amo essa frase. Simplify e specify, certo? Simplifique e especifique. Simplifique. Tira tudo que não é absolutamente necessário, certo? McDonald's fez isso. Eu não sei se vocês conhecem a história do Mac, tem um filme que chama Fome de Poder. Assistam, é muito importante assistir para entender o que foi criado. O Facebook, o que o McDonald's fez? O McDonald's, antes do McDonald's fazer isso, dos irmãos McDonald's, todos os restaurantes eram, você chegava no carro, você parava o carro no estacionamento, vinha a garçonete te atender, tinha prato, tinha copo, quebrava tudo, vinha os pedidos errados, o atendimento era péssimo, era muito difícil fazer. O que eles fizeram? Eles tiraram tudo que não é importante. Vamos tirar os carros, vamos deixar só a fila de pessoas aqui. Pô, vamos tirar todos os lanches que não são importantes, vamos deixar só um tipo de lanche. Para facilitar e fazer em produção. Aí, cada 15 segundos, você atendia um cliente e já entregava o produto e já ia embora. Tira as bebidas, tira as outras frituras, tira tudo, deixa o lanche, a batata e o refrigerante. Tira tudo. E eles tiraram tudo que não era importante. Tira o prato, tira o copo, coloca tudo descartável para a pessoa já pegar e já ir embora. Tira tudo que não é importante. Entende? Eles, limparam de uma maneira incrível. Eles simplificaram e especificaram. Simplifique, tire tudo não é importante, especifique. Escolha o produto único. Foca no seu produto. Fala, Léo, você tem mais uma ideia aí? O João pergunta, ainda no raciocínio que você estava falando sobre produto, serviço, empresa, ele perguntou, mas como a pessoa tem o conhecimento para fazer o produto? Acho que ele quis perguntar da questão de que você não precisa começar com muito dinheiro, mas você precisa ter um recurso para poder inventar um produto, criar um produto. Eu acho que a pergunta foi muito bacana. Excelente pergunta. Excelente pergunta, adorei. Nem sempre você vai começar com o produto final que você quer, certo? E às vezes você não tem grana suficiente para criar um produto que não foi testado. Tem muita empresa de tecnologia que gasta milhões, milhões, milhões em produtos que não foram testados, que ela joga no mercado e ela joga o produto fora no ano seguinte porque não vendeu. Um monte. E elas gastam muito, por quê? Porque tem muito dinheiro entrando e aí elas precisam testar produtos novos. Então elas criam muitos produtos, gastam dinheiro, não deu certo, deu errado, joga fora. Mas você não tem hoje essa grana que essas empresas grandes têm,
certo? Então, o que você cria? Ou você cria um produto muito simples, para depois criar os mais complexos, ou você se torna parceiro de uma empresa que está criando o produto e começa a vendê-lo, certo? Você tem centenas de grandes fábricas na China que produzem tudo. Você vai entrar no AliExpress, você vai escolher seus produtos, você vai conversar com os fornecedores. Eu vou te ajudar a fazer tudo isso. Durante os nossos 4 anos juntos, eu vou te ajudar a fazer tudo isso, você vai entender exatamente como fazer. Mas eu estou dando aqui um pouquinho da ideia do que fazer, certo? Você vai achar essas empresas super tecnológicas, vai conversar com todos os fornecedores, com todos os fabricantes, e alguns deles vão te dar atenção, alguns não, alguns só querem vender o produto e já era. Outros, quando você contar a sua história, que você está criando um negócio, que você está querendo testar um produto no Brasil, e você quer trazer um produto inovador, e que você quer fazer a empresa dele crescer muito aqui, você quer ser o braço direito dele aqui no Brasil, mas você não pode comprar muito produto hoje, você precisa comprar uma pequena escala para testar o produto. E aí você vai fazer o quê? Você vai comprar em pequena escala com ele, por um preço muito barato, mesmo comprando em pequena escala, porque é um produto de teste, certo? Ele vai te mandar para cá, você vai comprar, né? E vai pagar o frete, ele manda para cá, você compra, sei lá, 10, vai gastar R$ 500, R$ 100, depende do produto que você está fazendo, certo? Usa um produto barato no começo. E aí você vai começar a testar esse produto, você vai vender. Quando você começar a vender, você vai começar a conversar direto com o seu cliente, porque essa é a grande questão. O mais difícil é você achar o seu cliente, certo? Quando você está achando o seu cliente, você precisa procurar, você precisa testar, você precisa vender. E aí você vai achar alguns clientes que gostam muito do que você faz. Por exemplo, no começo aqui da Mr. Reese, a gente falou com muita gente que não era nosso cliente. Por quê? Porque a gente está começando, a gente não sabia como chegar no nosso cliente exatamente. Certo? Toda empresa está começando, você não sabe quem é seu cliente exatamente, certo? Aí a gente foi fazer essa apresentação no Bombeiros, foi incrível. Chegou um monte de gente, de alunos e de pessoas interessadas que tem o perfil de cliente, que são as pessoas que têm interesse no que a gente está falando, entende? Então, quando você tem interesse no que está falando, é muito mais fácil. Vocês estão aqui absorvendo conhecimento, isso aqui vai ficar incrível, a gente vai crescer muito juntos. Legal? Beleza? Eu vou seguindo, depois a gente. Certo? Vamos lá. Ó, eu vou dar alguns exemplos também, tá? Se tiver mais exemplos, pode mandar, beleza? Eu vou falar como vender também no futuro, tá? Fica tranquilo. Nessas aulas eu ainda vou falar como vender. Então não é só, pô, pede os produtos da China e se vira para vender. Não, eu vou trazer algumas ideias de como vender esse produto. Tá bom? Vai pegando as ideias, vai formulando, vai rabiscando no caderno. Hoje é tudo rabisco de caderno, não se preocupe em deixar bonito. É tudo rabiscando, é tudo escrevendo as informações mais importantes. Tem ideias, escreve. A parte de deixar bonito vai ser amanhã. Primeiro é um rascunhozão que a gente vai rabiscando, escrevendo, rabiscando, escreve, até ficar legal a ideia, tá? Então, uma marca de roupa. Pô, eu quero montar uma marca de roupa. Marca de roupa tem um problema grave para montar. Para você ter uma camiseta, você vai ver, eu quero vender uma camiseta. Você precisa ter 4 tamanhos diferentes, masculino e feminino, que já são 8. Aí você coloca várias cores. Aí você já tem um inventário do tamanho do mundo para uma peça de cada. Então, digamos que você quer ter amarela, preta e vermelha, são 3 cores. Aí são pelo menos 8 tamanhos, certo? Já são 24 camisetas para ter uma de cada. Se você quiser ter 10 de cada, você precisa ter 240 camisetas para ter uma camiseta. Você quer lançar uma marca com 5, 6 camisetas diferentes, um monte de calça, vestido, saia. Você tem um problema gigantesco, assim, porque o inventário vai ser muito difícil você construir no começo, certo? O ideal é o quê? Pô, eu quero criar uma marca de roupa. Legal. Tem 3 maneiras de fazer isso. Uma peça para começar. Eu vou usar uma camiseta que ela tem 3 tamanhos só, PMG, e ela serve tanto para masculino quanto para feminino, é aquelas camisetas que vai ficar largona mesmo, e é um tipo só, então vamos gastar 3 tamanhos só uma cor, a gente só vai vender azul, ou preta, ou branca, certo? Só vai vender uma cor com a marca da empresa. Beleza, por quê? Porque assim seu inventário vai ficar pequeno. Inventário é o seu estoque, tá? É o que você tem de peças junto. Então você tem lá um quartinho cheio das peças. Ali é seu inventário, certo? Seu estoque, o que você quiser chamar. E aí você pode vender online com gestão de tráfego.
que é gestão de tráfego? É você fazer anúncio no Instagram e no Facebook. Eu aposto que quando vocês estão rodando no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, vocês já viram anúncios patrocinados. Esse anúncio patrocinado, quem está escolhendo ele, escolhe qual é o público-alvo, qual é a idade da pessoa que vai assistir, onde mora a pessoa que vai assistir. Ela escolhe tudo de quem vai assistir o anúncio dela. E aí ela paga o Facebook por isso, certo? Tem Google também que faz isso, TikTok também faz isso. Todas as empresas fazem isso, tá bom? Vamos lá. Ó, essa é uma das ideias. A segunda ideia, revender de alguém que já produz, certo? Por exemplo, você vai no Centro Fashion, você escolhe uma das lojas, tem um monte de loja lá que eu aposto que não tem site. Não tem site, não tem e-commerce, certo? Que são só lojinhas. Você vai em uma delas, fala, ó, você está vendendo online? Ele vai falar não. Se ele falar que sim, vai para a próxima lojinha. Se você pega alguém que falou não, não estou vendendo online. Ótimo, eu quero revender online para você. Eu vou trabalhar junto com você, a gente vai trabalhar em parceria. Eu vou fazer muita venda da sua roupa online. Vamos fazer o seguinte, você me faz um preço de atacado, mesmo eu pegando peça por peça aqui, eu vou começar a vender e vai ser incrível, a gente vai dominar o mundo juntos. Se ele falar, demorou, estamos juntos, vamos fazer, você acelera. Se ele falar, não quero, se você quiser comprar de uma, você vai pagar no varejo. Você vai fazer o quê? Você vai para o próximo box. Algum deles vai aceitar, certo? Alguém ali vai falar, não, demorou, vamos fazer. Tá? Porque é só falar com bastante gente. Você vai achar alguém que vai ser seu parceiro. Eu vou falar mais disso daqui a pouco quando eu entrar em parceiros e sócios, tá? Terceiro exemplo, certo? É uma ideia boa que eu tive no passado e passei por umas 2 pessoas que queriam montar loja de roupa, nenhuma fez. Depois eu vi uma marca começando a ficar grande que fazia exatamente isso. Então, se alguém quiser fazer, fica à vontade. Brechó de roupa online. Eu comi um L ali, inclusive. Os clientes enviam peça que não usam mais e recebem créditos por ela. O que isso quer dizer? Você vai falar, galera, me manda as peças de roupas de vocês que vocês não querem mais, que eu vou revender aqui. Se eu colocar o preço a R$100, vocês vão receber 50 créditos. Certo? Por quê? Porque metade do valor é meu e metade do valor é seu, que é dono da roupa. Beleza? Essa pessoa já vai receber 50 créditos. E aí, quando você for vender a roupa, você coloca lá a venda R$100 ou 100 créditos. Se a pessoa já é seu cliente, ela pode usar o crédito para comprar roupa, ela só vai pagar o frete. O frete ela vai pagar separado, certo? Qual que é a questão? É que toda vez que você vende uma roupa, você está dobrando a quantidade de dinheiro que você tem no estoque. Entende? Porque ela gastou 2 para comprar 1. Tá? Então, toda vez ela entregou a roupa por 50 e ela está comprando por 100. Oi. O João está muito ativo hoje. Show de bola, João. Ele pergunta se a gente vai disponibilizar os slides para os alunos que quiserem. Excelente pergunta, João. Excelente pergunta. Vamos sim, tá bom? Eu vou disponibilizar os slides de todas as aulas lá na comunidade. Você está na comunidade? Se estiver na comunidade, vai receber lá. Bom, vamos lá. E aí, esse brechó, como é que ele funciona? O que é um brechó? Um brechó é um lugar que você compra e vende roupa usada. Ela não precisa estar feia, ela não precisa estar destruída, certo? Mas o cliente mandou umas roupas que estavam muito ruins. Aí você mostra para ele e fala, essa aqui não dá para vender, essa aqui não dá para vender, essa aqui não dá para vender. Ou se cria um segundo site de roupas que estão bem destruídas e tal, certo? Que são bem mais baratas, aí você vai vender super baratinho de lote, de quantidade, porque tem gente também que pode precisar. Ou você entrega em alguma doação, você fala para o cliente, elas estão muito destruídas, a gente vai sempre doar. Então, a gente vai deixar lá no brechó da igreja que eles precisam. Pronto, certo? A gente deixa lá na igreja, ou eles doam, ou eles colocam no brechózinho lá, e aí eles precisam dessas roupas, certo? Então, essa é uma ideia também para quem quer começar com loja de roupa. E aí, são 3 ideias que eu penso assim rápido para começar, certo? Eu vou usar outras ideias também. Alguém deu mais alguma ideia? João falou que já ouviu falar de gestor de tráfego e disse que está na comunidade, sim, com certeza. Perfeito, João. Gestor de tráfego é um trabalho, sim, é um trabalho muito bem remunerado e é muito difícil ter gestores de tráfego bons que vão trabalhar para empresas. Então, as empresas têm muita dificuldade de contratar gestores de tráfego que fiquem internos nela.
certo? E é difícil também ter gestor de tráfego bom, porque não é só alguém falar que é gestor de tráfego, né? Você precisa entender realmente o que você está fazendo. Mas um gestor de tráfego é alguém capaz de transformar o faturamento de uma empresa de 10 mil por mês para 1 milhão por mês. Entende? Por quê? Porque essa pessoa é a pessoa que entende o fluxo de pessoas. Ele faz a gestão do tráfego. Tráfego é as pessoas se movimentando. Então, quando você pega, por exemplo, numa avenida que tem muita gente passando, aquilo é tráfego, certo? Só que ao invés de você colocar lá naquela avenida uma lojinha, você vai colocar sua página do Facebook na cara da pessoa quando ela está rodando no Facebook, certo? Então, o gestor de tráfego é uma profissão que se ganha muito dinheiro e, principalmente, é uma habilidade que todo mundo precisa aprender um pouquinho, porque quando você for montar seu negócio, quando você for vender qualquer coisa, se você tem noção de gestão de tráfego, você vai ter mais resultado. Eu fiz um curso no passado de gestão de tráfego, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho a noção que eu preciso ter essa habilidade também. Eu também vou passar um pouco disso para vocês no futuro, tá bom? É um pouquinho mais complicado, mas o que vocês veem na escola com certeza é muito mais complicado. Então vocês conseguem dominar facilmente algo do tipo, tá bom? Ia falar alguma coisa? Pode falar. O João hoje está demais. O Joãozinho hoje está muito ativo. Ele também fala sobre a questão do copyright. E é incrível, cara, incrível ver a juventude hoje falando sobre certos assuntos, sobre certos engajamentos que no nosso tempo a gente não via tanto. Você não tinha toda essa oportunidade, todo esse acesso. Acho muito bacana ver os nossos alunos, as pessoas que vão realmente se engajar com a gente aqui, está tão ligada no meio hoje, principalmente tecnológico. A oportunidade que eu tive de conversar com vocês no Bombeiros, no intervalo, vários alunos do ensino fundamental, sexto, sétimo, nono, viram conversar comigo sobre e-commerce, sobre como atuar na internet, como fazer uma venda, falando sobre empreendedorismo. Isso é muito bacana para a gente, é muito engrandecedor, mostra que a gente realmente está batendo na tecla certa, na cidade certa, com os alunos certos. Realmente, parabéns para os alunos do Bombeiros, que estão muito bem engajados. A escola realmente está na frente de vocês mesmos. Parabéns aos pais que estão aqui com a gente no sábado à noite, acompanhando a nossa aula, acompanhando o nosso conteúdo, querendo saber um pouco mais sobre o feliz. A gente sempre fala, eu e o Marcos, nas nossas reuniões, na nossa reunião de brand, de como a gente vai seguir com a empresa, e a gente vai fazer de Fortaleza um polo muito grande de empreendedorismo, que já é, mas que talvez antes da nossa chegada, a juventude, as escolas, não estavam trabalhando tanto nisso, na questão de realmente formar bons empreendedores. Então, a gente realmente, até para os pais que estavam perguntando aqui no WhatsApp, a gente chega realmente para somar com os filhos de vocês na ideia de abrir bons negócios e fazer eles terem sucesso rápido. Quando eu falo para vocês, geralmente quando vem conversar comigo com o pai, e eu digo, seu filho vai estar resolvido financeiramente, academicamente, antes dos 20 anos de idade. Isso é fato, não é propaganda. Realmente a gente vai mostrar passo a passo, legal a legal, como conseguir esse sucesso rápido, sem ter essa dificuldade quando sai da escola, não sabe o caminho que quer seguir, não sabe a faculdade que quer fazer, não sabe a área que quer seguir, onde se identifica mais. Então, a Mr. Bliss chega para sanar isso, tá? Aos pais que estão me perguntando aqui coisas sobre o curso, valores, conteúdo, a gente vai deixar um pouquinho desse tempo para o fim, tá? Daqui a pouco a gente está falando sobre isso. E vamos conversar mais sobre como a escola funciona. Perguntem no chat para o Marcos poder responder, tá? As pessoas estão falando comigo no WhatsApp. Pode trocar ideia com a gente no chat, a gente está aqui com esse espaço aberto para vocês, tá bom? Mas vamos responder todas as dúvidas, todas as indagações que vocês queiram fazer, tá bom? E os alunos continuem comentando, conversando, participando da aula. Tá bem bacana ver a interação de vocês. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Top. Muito legal a interação de todo mundo. Pode continuar, fica à vontade. Chama aí, manda mensagem que a gente está aqui para responder. Vamos lá. Restaurantes. Eu falei de marca de roupa, a gente falou um pouquinho de algumas ideias. Vamos falar de restaurante, por exemplo. Começar produzindo em casa e vendendo no iFood. Pô, como assim? Cara, você quer montar um restaurante? Você não precisa montar um mega restaurante. Começa em casa. Começa vendendo marmita, começa vendendo o que você quer produzir. Qualquer coisa que você vai produzir no restaurante, você pode produzir em casa. E vender no iFood. Vender no iFood é muito fácil. Só precisa abrir um CNPJzinho, que é o MEI. Pode abrir o nome do pai, da mãe. Depois eu ensino vocês a fazerem, certo? Tem que ser alguém que não tenha um CNPJ ainda e possa fazer isso, mas eu vou ajudar no futuro, fiquem tranquilos.
E, pô, coloca lá, começa a vender. E aí, tipo, começa a testar o produto, certo? Ah, tá vendendo bem, tá vendendo R$ 300 por dia, tá vendendo R$ 500 por dia, tá começando a crescer, aí vale a pena eu alugar um ponto perto daqui onde eu tô, porque aí não perde a galera do delivery, e aí começa a montar um restaurante naquele local, aos poucos, certo? A gente vai montando aos poucos, o iFood dá pra gente essa facilidade, né? A mesma lógica serve para confeitaria, padaria, lanchonete ou qualquer coisa, qualquer tipo de empresa desse jeito que você queira montar, tá bom? É, exemplos. Oi? Manda. A Débora traz uma ideia aqui para a gente de empreendedorismo muito bacana. Ela disse que teve uma ideia de um brechó infantil. As crianças perdem muita roupa rápido e com isso teria bastante roupa doada. Bacana. Você pode até usar a mesma ideia que eu dei, dos clientes darem as roupas para você e receber créditos para que elas usem os próprios créditos para comprar roupa de graça, certo? Para os filhos que estão maiores agora. É muito legal a sua ideia, perfeita. Você estaria nichando para um público infantil, muito legal. Com certeza daria muito certo, tá bom? É, Dropshipping, como achar o produto perfeito. Dropshipping é mais difícil achar o produto perfeito e fazer o marketing digital, certo? Aí o tráfego, gestão de tráfego e tal, mas eu vou ajudar um pouquinho no futuro também sobre isso. Mas volta aquele lance de mandar mensagem para os fornecedores da China, perguntando qual produto vende mais. O que é dropshipping? Dropshipping quando você vai vender um produto online, tem duas maneiras de vender. Ou você monta um e-commerce, que você tem que ter o seu estoque, certo? Você tem que ter o produto na sua casa ou na sua empresa e coloca a venda no site. Ou você faz dropshipping, que você faz o anúncio sem ter o produto. Você avisa que vai demorar 90 dias para chegar, sei lá, demora 60 para chegar da China, você avisa que vai demorar 90 dias para chegar, e aí você manda direto da China para o cliente. Então, o cliente paga você, você recebe o dinheiro dele, compra o produto da China e manda entregar na casa do cliente. Isso é dropshipping, tá bom? Você não precisa comprar nada antes, é só anunciar e mandar para o cliente. O e-commerce, você tem que achar distribuidores que te vendam poucas peças, é aquilo que eu falei da loja de roupa, que você vai procurar lá no box, que te vende pouca peça, para você começar a vender e continuar. Só que, mesmo assim, a ideia é que eles te vendam com preço baixo, com preço de atacado, com preço de compra em quantidade, porém, eles estão te vendendo pouco para você testar, certo? Vamos lá. Eu vi os exemplos do chat, que eu tinha reservado essa parte, mas a gente já foi fazendo, então foi muito legal. Eu vou falar um pouquinho de coisas que assim, eu vou passar a parte das ideias agora, certo? E a gente vai começar a trabalhar um pouquinho do como falar da empresa, de qual é a ideia, certo? O Simon Sinek, um dos maiores educadores de empreendedorismo do mundo, ele é um mega empresário e ele escreveu um livro que fala do Golden Circle. Não sei se esse é o nome do livro ou se é só a regra de ouro, né, o círculo de ouro, mas basicamente a ideia é start with why. Comece com o porquê. A gente vai falar um pouquinho de inglês no futuro, a gente vai dar treinamento de inglês também, mas eu acabo falando muita coisa em inglês, porque tem coisas que a gente pega referências americanas, porque os Estados Unidos é um mega polo de business, de finanças, de comércio, de empresas, de empreendedorismo, então tem muita referência nossa que é de lá. E o que é Start with Why? Comece pelo porquê, certo? Tem até um outro livro que chama Comece pelo Porquê. Mas qual que é essa ideia? É que assim, se você fala do que, como e porquê, certo? Nesta ordem, normalmente... eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso quer dizer, tá? Por exemplo, eu vou te dar dois exemplos da Mister Whisk, tá? Se eu começar pelo quê, o que vocês fazem? Nós ensinamos empreendedorismo para criança e adolescente. Como vocês fazem? Com um método inovador criado pelo bilionário Carlos Wizard. Por que vocês fazem? Para ajudar os jovens do Brasil. Parece normal, certo? Quando a gente inverte e começa pelo porquê, muda tudo. Olha só a diferença. Nosso propósito é ajudar os jovens do Brasil com um método inovador criado pelo bilionário Carlos Wizard, que ensina empreendedorismo para criança e adolescente. Entende? A gente começou pelo porquê, a gente começou pelo propósito, a gente começa falando
pelo porquê que a gente está fazendo e não o que a gente está fazendo. Então, quando a gente começa falando do porquê a gente está fazendo, muda completamente a visão do que a gente está falando, tá? E o Simon Sinek sempre falou, comece pelo porquê. Aí, o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, que é muito legal vocês seguirem ele também, ensina muita coisa de finanças, tá? Ele fala, comece com quem? A regra do Simon Sinek tem o que, como e porquê, mas não tem o com quem, certo? O Thiago Nigro diz que o que é 10% da resposta. O que você está fazendo é 10% da resposta. Como você vai fazer? E eu estou falando de qualquer problema da sua vida, certo? Imagina qualquer problema que você tenha hoje. Qual é o problema? Ou qual é a solução dele? É 10%. Como você vai solucionar ele, certo? É 20% do resultado. Por que você vai resolver é 30%, certo? O com quem é 40% e tem todo o resto. O que eu quero dizer com isso? O cara está falando em porcentagem agora, quer me deixar louco. Não, prometo que não. A ideia é o quê? Quando a gente tem o com quem, ou quem pode me ajudar a resolver isso, a gente traz todo o resto. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma ideia e não sabe como começar essa ideia, certo? E você vem falar comigo. Eu montei várias empresas na minha vida, eu manjo muito de montar empresa, certo? Então, quando você tem uma dúvida, se tem um projeto de empresa, você não sabe como começar, você vem falar comigo. E eu te ajudo, certo? Eu já tenho experiência, então eu consigo te dizer o que, o como e o porquê. Eu consigo te ajudar com o que, o como e o porquê. Por quê? Porque você foi atrás de com quem eu posso aprender a resolver esse problema, certo? Então ele sempre fala de começar com quem. Por que eu falei disso? Porque agora a gente vai começar a falar de sócios e parceiros, ou seja, pessoas que vão estar com você para construir o que você quer construir, certo? No começo, você tem que achar pessoas que vão te ajudar, mesmo sem salário, pessoas que acreditam na sua visão e no que você está construindo. O que essas pessoas vão ganhar? Eles vão ser sócios da sua empresa, eles vão estar com você, eles vão ter porcentagem, ou eles ganham porcentagem de todas as vendas, ou eles ganham porcentagem da empresa, ou eles ganham porcentagem do CNPJ, certo? Porcentagem da empresa de CNPJ é a mesma coisa, mas de alguma maneira eles vão estar com você como sócios. Por quê? Porque essas pessoas vão te ajudar a construir a sua visão. Eles nem precisam enxergar a visão toda, às vezes, mas eles precisam enxergar uma parte e te ajudar com uma parte. Se você tiver várias pessoas que te completam, você consegue construir com muito mais facilidade. É uma frase muito legal. Não tenha medo de dividir o bolo, tenha medo do bolo não ter fermento e não crescer. Então, se você tiver uma tortinha desse tamanho, um cupcakezinho desse tamanho, é ruim você dividir, né? E se você tiver um bolo de 1 metro, não tem como você comer sozinho. Então, a questão é, você tem que focar na empresa crescer e não em não dividir ela, não em ter 100% dela, certo? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. É melhor ter 100%, é melhor ter a empresa toda te dando R$ 1.000 por mês, ou é melhor ter metade de uma empresa, 50% de uma empresa que ganha 50 mil por mês? É melhor ter metade de 50 mil, porque você está ganhando 25 mil por mês, entende? Eu falei um pouquinho disso, essa é a ideia de partnerships. Empresas como Ambev, XP, BTG, Red Bull, Louis Vuitton, BMW, Spotify, Uber, são empresas de diversas marcas que usam partnership. O que é partnership? Partnership é todos os funcionários da empresa podem virar sócios da empresa. Então, eles criam uma mentalidade de donos. O que eu falei no começo não é necessariamente uma partnership, tá? Porque você pode estar escolhendo só os sócios. Depois, quando você for ter funcionários, você pode pagar eles com salário. A ideia é que você pague com salário ou com porcentagem, ou qualquer coisa assim. Mas eu gosto muito do modelo de partnership, que os funcionários podem comprar participação na empresa também. Então, eles podem virar sócios e eles podem crescer com você, tá bom? Nem todas as empresas precisam usar esse modelo, porém é um bom modelo para começar do zero. Porque as pessoas vão sempre olhar no crescimento junto com você. Escolha de sócios, parceiros e investidores. Não são só sócios ou parceiros, são sócios, certo? Por exemplo, depois que você criou a fogueira, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas depois que você criou a empresa, depois que você criou a ideia, depois que você testou ela, certo? Você criou o MVP, você testou ele, beleza?
Você fez a pesquisa para seus amigos lá que tinham o mesmo problema, eles falaram, pô, eu tenho esse problema, eu pagaria por isso. E aí você olhou e falou, pô, tem um negócio aqui. Eles falaram que eles pagariam, legal. O João Kepler, que é o maior investidor de startup do nosso país, é o dono da Bossa Nova Investimentos, ele investiu em mais de 1.700 startups e o investimento padrão dele é de 250 a 500 mil reais por startup. Então, se você fizer a conta, é muito dinheiro e é muito startup, certo? Principalmente porque a maioria delas já cresceu muito desde que ele investiu. O que ele diz é, sim, o empresário escolhe seus investidores. Isso está no livro dele, Smart Equity, ou Smart Money é o nome do livro. Ele tem o outro de Equity, mas não é esse. Smart Money está o livro. Recurso no mercado tem à vontade, desde que você possa provar que a sua empresa tem potencial. Então, às vezes, você vai abrir para um investidor. A Mr. Wiz, ela tem sócios também, certo? A Mr. Wiz também tem sócios investidores. Eu abri para isso também. Por quê? Porque quando eu estava montando, eu podia ficar com 100% do bolo, ou eu podia investir uma parte e pegar alguns sócios que fossem investir mais uma parte. Inclusive, vira e mexe, eu abro mais rodada de investimento para as próximas franquias e tal, só para vocês entenderem a ideia, certo? Porque eu tenho a ideia de montar 20 franquias esse ano em Fortaleza. 20 franquias é muito caro, certo? Para a gente montar 20 franquias de uma vez é muito caro. Então, para eu não ter que desembolsar todo o dinheiro das 20 franquias, eu comecei a trazer sócios investidores. Então, eles são sócios da primeira franquia, e aí, quando a primeira franquia tiver bonitinha, rodando certinho, com um monte de lucro, com um número X de alunos que a gente já definiu, e a gente vai bater provavelmente o mês que vem, aí a gente vai abrir para essa galera começar a investir nas próximas franquias também, porque eles vão ser sócios das próximas franquias. Por quê? Porque a gente tem que abrir esse espaço. Porque se a gente não abrir esse espaço, a gente cresce devagar. Entende? Isso eu estou falando de empresas que você quer crescer muito. Se a sua ideia é ter uma empresinha pequenininha, que continue pequenininha, que te dê um dinheirinho, tudo bem também. Aí você não precisa de sócio investidor, certo? Mas quando você quer criar um negócio com escala, que uma empresa que fique muito grande e fique grande rápido, você precisa de pessoas que vão te ajudar e vão entrar com você e vão acreditar na sua ideia, certo? Eu recusei alguns investidores. Isso é muito importante vocês saberem. A gente tem que recusar alguns investidores. Por quê? Porque o investidor precisa saber que você está montando a empresa e que você vai ter o controle da sua empresa. Teve um investidor que chegou aqui e falou, pô, legal, eu vou colocar um cara meu para trabalhar aí dentro para ficar falando o que fazer. Eu falei, eu agradeço muito a presença, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não sei se o cara que ele vai colocar vai ajudar ou vai atrapalhar. Eu não sei que ideia ele tem. A gente está construindo a nossa visão, entende? Você vai estar construindo a sua visão de empresa. Você vai estar construindo... Meu sócio é o Carlos Wizard, não é? Entende? Tipo, é um cara que é bilionário, eu tô seguindo ele. Eu não sei o que esse investidor tem. Às vezes não tem nada, às vezes ele não é um cara tão grande, certo? Não estou falando que você não vai aceitar nenhum investidor, mas você vai escolher seus investidores. Eles têm que enxergar que você tem a visão. Às vezes eles nem enxergam tudo, eles não enxergam toda a visão que você está mostrando, mas eles têm que enxergar que você consegue ter resultado. E ele tem que acreditar na sua visão, certo? Mesmo que ele não enxergue, ele tem que acreditar que você está vendo, tá? Isso é para a escolha de investidores. Mas a ideia do investidor não é ele te dar dinheiro enquanto você tem uma ideia, certo? Quem cria a fogueira, quem cria a estrutura e acende a faísca é você. O investidor, ele joga gasolina na fogueira, porque aí o fogo aumenta, entende? Quando você está criando, quando você está acendendo a churrasqueira, eu não sei se vocês já viram alguém acender a churrasqueira, provavelmente seu pai vai lá, ou sua mãe, bonitinho, chega lá, põe os carvãozinhos tudo arrumadinho, coloca alguma base para criar fogo ali embaixo, espera ter faísca, e aí depois joga mais carvão, depois aumenta ou põe mais álcool, ou aumenta, certo? Depois que já está com o fogo aceso. Por quê? Se você jogar, por exemplo, se você acende ali um fósforo e joga álcool no fósforo, na churrasqueira ali, jogou um fósforo, jogou álcool em cima, provavelmente o fósforo apaga. Porque o fogo ainda não pegou, o carvão ainda não pegou, certo? Então você tem que criar estrutura
do que você está fazendo, você cria a estrutura da empresa, deixa bonitinho, você vai criar, não põe o fogo na casa de vocês, tá? É uma metáfora. Metáfora é quando você usa uma ideia para exemplificar outra ideia, tá bom? Continuem vendo seu pai e sua mãe acender a churrasqueira. Mas só para vocês entenderem a ideia. Vocês vão criar a ideia da empresa, certo? Então você cria lá bonitinho, testa a ideia, começa a ganhar dinheiro, e aí quando você está com R$ 500 em caixa e ganhando 1.000 no mês, aí está crescendo um pouquinho a empresa, certo? Então você está dobrando o quanto você ganha todo mês, certo? Você tinha 500, virou 1.000, aí você tem 1.000, vira 2.000. Você está dobrando o seu dinheiro. Só que aí no terceiro mês, você ia pegar 2.000 e fazer virar 4.000, certo? Mas se o investidor chega e coloca 50.000, talvez você consiga ganhar 80.000 no final do mês, ou 100.000 no final do mês. Por quê? Porque você provou que aquilo funciona. E aí você acelerou muito o crescimento porque alguém entrou como sócio, tá bom? Essa é a ideia de ter um investidor. Senão, não vale a pena, tá? Senão, você não precisa de um investidor. Como você vai vender seu produto? Isso é muito importante. A gente vai trabalhar isso amanhã um pouquinho, mas como você vai vender seu produto? Ele vai ser na internet, ele vai ser porta a porta, ele vai ser na escola, você vai abrir uma loja, uma lojinha de roupa, uma lojinha de alguma coisa, você vai vender no delivery. Aonde você vai vender o seu produto? Como você vai vender ele, certo? E o segundo ponto é como você vai oferecer o seu produto. Beleza? Você vai criar Instagram, deixar ele bonitinho, fazer várias imagens, fazer várias coisas nele. Você vai distribuir panfleto em todos os lugares. Você vai contratar vendedor, ou seja, chamar pessoas que querem vender o produto e ganhar uma porcentagem da venda. Você vai fazer anúncio. Você vai colocar um outdoor gigantesco em algum lugar com a sua marca. Como que você vai mostrar o seu produto para as pessoas para elas saberem? Léo, como é que tá o chat? Não, pessoal. Pessoal, prestando muita atenção no conteúdo. Por enquanto, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Mas acredito que o conteúdo está fluindo bem bacana. Beleza, muito legal, muito legal. Eu dei alguns exemplos, espero que vocês estejam anotando aí, espero que vocês estejam rabiscando no caderno, mas a gente vai trabalhar isso junto também na segunda-feira. Mas vão rabiscando, vão pensando aí, como é que eu vou vender meu produto? Qual é o meu produto? Qual é a minha ideia? Pode ser qualquer ideia. O celular de energia solar, que o João Vitor tinha falado no começo, depois teve, eu não lembro mais as ideias, Léo. Quais foram as ideias? O brechó infantil. O brechó infantil, que é uma excelente ideia. Gestor de tráfego ele falou que conhecia só, né? Isso. Teve mais uma em cima. Como um aplicativo onde você chama a outra pessoa para lhe acordar. O aplicativo de acordar, é isso aí. Vai desenvolvendo as ideias, vai escrevendo elas. Esse eu falei. Beleza. E vai escrevendo as ideias, certo? Vai rabiscando, vai colocando tudo que eu estou fazendo, vai tentando estruturar, mesmo que fique muito assim aleatório no caderno, mesmo que tipo não esteja muito organizado, não tem problema, tá? Na segunda-feira, quando a gente estiver na videochamada, eu vou te ajudar a estruturar isso bonitinho, mas amanhã eu vou mostrar a estrutura desenhadinha de como fazer, tá bom? Acho que foi o João Vitor que perguntou se a gente ia disponibilizar o slide. Eu tanto vou disponibilizar o slide, quanto eu vou deixar salvo o vídeo. Então, se você quiser rever alguma parte do vídeo, tá aqui, tá bom? Qual é a ordem que eu vou fazer? Usa o slide. Tem uma parte aqui do slide que eu não entendi, eu preferia voltar lá para o vídeo e ver a explicação de alguma parte ali. Volta para o vídeo e vê. Ele vai ficar gravado, tá bom? Por um bom tempo para vocês. O Léo tinha alguma coisa para falar? Pode falar, Léo. Responder aqui algumas perguntas de alguns pais que estão mandando aqui no WhatsApp, tá? Os pais, papai, não esquece de anotar. Muitas perguntas sobre como é a escola, como é o formato da escola, porque a gente está no segundo dia de aula, realmente é mais conteúdo. Estamos falando sobre a dinâmica, ensinando os alunos a montar uma empresa, a montar uma ideia, mas vamos falar um pouquinho sobre a escola, tá? Como eu falei para vocês no WhatsApp, nas ligações, a escola, os dois principais assuntos são empreendedorismo e educação financeira. Então, como eu já falei ontem e falei hoje, o nosso foco é preparar o seu filho
preparar o jovem realmente para com 20 anos ele esteja resolvido financeiramente, academicamente, com o próprio emprego, com a própria empresa e sabendo também o que quer seguir. Esse é o nosso objetivo. Como a gente vai fazer isso? Nós hoje vamos ter frequência de alunos de fundamental e médio. Por mais que sejam idades equiparadas, por mais que sejam idades próximas, alunos próximos, existe uma certa maneira, um certo tato de tratar esse aluno. Porque o aluno do ensino fundamental, digamos que ele tem um pouco mais de tempo até sair da escola. Então, a gente consegue trabalhar esse aluno de uma maneira mais, como posso dizer, uma maneira mais tranquila, mais com calma, em cima de empreendedorismo, em cima de educação financeira, em cima dele saber gastar o próprio dinheiro, em cima dele se desenvolver nessas áreas em questão. Hoje a Misterioso trabalha esses dois pontos. Nós estamos nos próximos dias, e isso também é muito bacana falar para os pais, nos próximos 20, 30 dias, colocando mais dois conteúdos na nossa grade, que no caso é inteligência emocional e inglês. Então, a gente vai ter um conteúdo de inglês muito bacana. Como eu já falei com alguns pais, não é aquela gramaticazinha, não é aquela bobagemzinha, é realmente conversação, tá? De realmente colocar o seu filho para ser fluente em inglês. Não por conta só acadêmica, não por conta só de um mero curso, mas porque o nosso curso, a Mister Is, vai contar com um certificado internacional. Por conta do inglês, porque a gente vai trazer um método de uma universidade americana, com mentores muito bons no que fazem, não é qualquer mentor que vai dar aula para o filho de vocês, para os filhos e para as filhas de vocês, tá? E vamos ter um certificado internacional. Então, eles vão ser reconhecidos aqui lá fora, como fluentes, como bem desenvolvidos em outras línguas, tá? Vamos ter também na grade a inteligência emocional, tá? Ao longo da semana, nós vamos conversar com os pais, principalmente a partir de segunda-feira, como gera o interesse dos alunos, alunos bem ativos aí no chat, conversando, a Maria Eduardo, o João, alguns alunos bem conversadores aqui no chat com a gente. Ao longo da semana, vamos conversar com os pais para passar mais informações, valores, campanhas, o que a gente está fazendo. Por enquanto, eu falei para vocês, esse evento é 100% gratuito, 100% online. A gente estabilizou pelo trabalho de maneira presencial. Tá? A gente está fazendo essa facilidade da aula experimental ser online para ficar mais fácil para vocês, principalmente por conta de que o Colégio dos Bombeiros tinha prova quarta, quinta e sexta, então para ficar uma coisa mais tranquila, fizemos sexta, sábado, domingo, para vocês poderem experimentar um pouco do conteúdo, avaliarem uma maneira que a gente ensina aqui, o que a gente passa para o filho de vocês, para vocês verem que realmente é totalmente voltado para habilidades, a gente aqui está só arranhando a ponta do iceberg, um pouquinho sobre empreendedorismo, mas aqui seus filhos, vamos compreender business, finanças, gerenciamento de projetos, liderança, apresentação, marketing, vendas, comunicação, oratória, falar em público, perder a timidez, negociação. Então, tem uma gama de habilidades que tem no nosso conteúdo, que eu vou estar repassando também para vocês, pessoalmente, pelo WhatsApp. Vamos marcar uma reunião aqui, muito provavelmente no próximo sábado, para que fique fácil dos pais poderem vir, ter uma aula experimental presencial com seus filhos. Vamos fazer um momentozinho, vamos tirar 2 momentos por dia para fazer um lanchezinho, receber vocês, tomar um café, trocar uma ideia bacana. Vamos passar tudo isso por WhatsApp também, mas de antemão, o que eu posso adiantar é que a Misteriosa é uma escola presencial. Estamos fazendo esse movimento online para ficar mais fácil de vocês acompanhar e pegar um pouco do nosso conteúdo, tá? Mas principalmente na questão de que o seu filho consiga um sucesso rápido, que com 20 anos ele esteja resolvido. Se ele tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre a escola, coloquem aqui no chat, tá? Os pais, principalmente. Espero que vocês estejam prestando bastante atenção, comente o nosso conteúdo, que o seu filho aprende aqui. Realmente, os alunos dos bombeiros estão de parabéns, porque tem uma mentalidade muito à frente do seu tempo. Como já falei um pouco tempo atrás, realmente são alunos de 10, 12, a maioria aqui das inscrições, vou até acompanhar aqui, a maioria abaixo de 15 anos, 12, 13, 10, 12. Então, realmente, uma classe, é realmente um público de alunos muito bacana, que tem muito a agregar aqui na Mestre Luiz e vice-versa, na Mestre Luiz agregar na vida deles, tá? Mas o nosso foco é esse. Caso for gerando alguma dúvida, alguma coisa, todos vocês, todos os pais têm um WhatsApp, o chat está aberto também para perguntar alguma coisa, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas. Vou voltar aqui a palavra para o meu amigo Marcos, para ele dar prosseguimento no conteúdo de hoje, fazer um encerramento, e vamos focando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, o WhatsApp, o chat está aberto, tá, pessoal? Principalmente os pais, podem falar comigo, tá bom? Sou o braço direito de vocês aqui. Obrigado, parceiro Léo.
Vasconcelos. Acho que agora vocês têm um pouquinho mais de informação sobre a escola. Eu vou seguir aqui um pouquinho mais falando do curso, mas a gente já está terminando, prometo. A ideia não é se estender, assim, sempre 1h30 máximo, por isso que eu corri um pouco com o conteúdo hoje também, porque tinha muito conteúdo para falar. A ideia é que eu ajude mais vocês na segunda-feira com as dúvidas que tiverem, porém, se tiver dúvida hoje no chat, pode mandar, tá bom? Pode mandar que a gente está aqui para ajudar. O nome da sua empresa, por que eu deixei o nome da empresa por último? Porque muitas das grandes empresas não começaram com o nome que elas têm hoje. Acredita? O nome da sua empresa é uma das últimas coisas que você define. Você não cria o nome primeiro, depois você tenta criar um produto para encaixar no nome. Você cria o produto, você testa o produto, você descobre o problema que você quer, aí você cria o produto, uma hipótese primeiro, o produto. Desse produto você desenvolve sua marca, o que você vai fazer como você vai divulgar o produto, e aí no final você escolhe o nome. Certo? No final do projeto, você escolhe o nome da empresa, que aí depois escolhe o nome do produto já também, né? Que são duas coisas diferentes. E aí você consegue trabalhar isso. Então, a Nike, por 7 anos, foi Blue Ribbon. A escola de inglês Wizard, por 6 ou 7 anos, foi Instituto de Inglês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Wizard, que foi o que o Carlos Wizard se definiu, não era o sobrenome dele. Ele colocou no sobrenome dele depois também. Wizard of Oz. A ideia de Wizard é do Mago de Oz, né? Mágico de Oz? Mágico de Oz. A ideia é usar a ideia do Mágico de Oz, que realizava os desejos das crianças, né? Backrub era o nome do Google. A maioria das pessoas não sabia que o Google tinha outro nome, e Google vem de Google, que é 10 elevado a 100, né? Mas mudou o nome muitos anos depois foi criado. Hotmail virou Outlook, Hotmail a gente viu por muitos anos também. Colinos virou Sorriso. Sorvete Iopa, quem lembra do Sorvete Iopa? Virou Nestlé. Então, cara, as empresas mudam de nome, é normal, fica tranquilo. Tá? O nome é importante sim, mas não é crucial e não é eterno. Você pode trocar de nome no futuro. Então, o nome das empresas ele tem que ser um nome fácil de lembrar e que gera credibilidade. Tá? Um senzinho ali no meio da página anterior. A gente arruma também antes de mandar o slide. O nome da empresa é um nome fácil de lembrar, curto ou fácil de lembrar, que gera credibilidade, então ele tem que ser um pouquinho mais sério, mas dependendo do seu produto, você troca a seriedade por algo que tenha muito impacto, que seja muito brincalhão também, certo? O nome da Mr. Wiz vem por quê? Porque é do Carlos Wizard, certo? É um projeto do Carlos Wizard que ele está levando como criança, como um filho dele, sabe? Porque ele realmente quer mudar o país. Ele estava na Argentina quando ele decidiu montar Mr. Wiz, ele viu muita dificuldade lá e ele não queria que o Brasil passasse pela mesma coisa, então ele queria montar uma escola de empreendedorismo para que o Brasil pudesse ter um desenvolvimento muito grande, para que as crianças e jovens pudessem realmente mudar o futuro do país e não deixar o país começar a cair cada vez mais. Beleza, e aí? Como é que isso funciona, né? E aí ele pegou o nome dele, criou do zero a escola, faz menos de um ano, ele criou do zero, ele está desenvolvendo todos os produtos, tudo tem o dedo dele, tudo tem a mão dele. O Carlos Wizard hoje tem muitas empresas. Para ele parar de focar em tudo para montar uma, é algo assim surreal. Hoje ele é dono do Mundo Verde, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Topper e Rainha, que são marcas de tênis que todo mundo conhece. Ronaldo Academy, que é uma franquia de escola de futebol do Ronaldo, tem 100 franquias pelo mundo, escola de futebol do Palmeiras e um monte de outras empresas. E aí ele para tudo, deixa tudo na mão dos filhos, e aí ele vem montar só o Brasil do Bem e a Mr. Wiz, que a ideia é um pouco entrelaçada, né? Mas outro dia a gente conversa sobre o Brasil do Bem e tal, porque não é a ideia aqui. Mas a ideia dele era trazer um futuro melhor. Então ele decidiu colocar o nome dele na marca, né? E aí ele criou a marca Mr. Wiz. Agora falando um pouquinho sobre a estrutura. Perdeu a aula de ontem? Ela está gravada. A gente vai enviar na comunidade tanto o link da primeira aula quanto o link da aula de hoje, tá?
Se não tiver na nossa comunidade, ou não está no nosso Forms, não cadastrei no Forms, não estou na comunidade. O link do Forms está na descrição do vídeo. O link da comunidade está no final do Forms, tá? É só preencher o Forms, você vai ter o link da comunidade. Mas eu vou deixar no vídeo também aqui, eu vou mudar a descrição do YouTube, e eu vou colocar daqui a pouquinho, daqui 5 minutos... Oi? Bom, o Léo já vai colocar no chat agora o link da comunidade, tá bom? E aí depois eu vou alterar a descrição aqui do vídeo e já vou colocar o link da comunidade para vocês também, tá bom? E aí é só você entrar no link da comunidade lá e participar junto com a gente, beleza? Então, os pais que estão aqui, que os alunos já foram cadastrados, que já estão cadastrados e estão na comunidade, mas vocês também querem participar, é só clicar no link que está no chat, tá bom? Vamos lá. Pessoal, missão do dia. Todo dia a gente tem uma missão do dia, certo? Algumas missões. A primeira missão é mandar o vídeo para pelo menos 2 amigos que querem ficar rindo. Mas se você for pai do aluno, manda para 2 pais de alunos que podem se beneficiar com o nosso conteúdo e com o nosso treinamento. Se você for aluno, você tem amigos que podem se beneficiar também, que podem aprender com a gente. A segunda missão, rabiscar no caderno a empresa que quer montar. Então, eu vou mandar os 2 slides, o de ontem e o de hoje na comunidade, a aula 1 e a aula 2, o vídeo, e aí vocês voltem o vídeo, olha o slide e monta do jeito que você quiser. É só rabiscar no caderno o jeito que você quer a empresa. Então, tudo que eu passei aqui hoje, você monta a empresa do jeito que você quiser, tá bom? Porque amanhã eu vou mostrar para vocês como estruturar ela e como deixar um plano de negócios bem bonitinho, tá bom? Que é um plano de negócio que serve desde você apresentar para alguém que vai te ajudar a começar, para um sócio, para um parceiro, para um funcionário, para alguém que vai te ajudar no começo. Você não tem grana, mas você consegue mostrar o projeto. Ou até mesmo para o investidor no futuro. Se você mostrar esse mesmo projeto, ele vai olhar e vai entender e vai falar, caramba, que legal. A única coisa que você vai adicionar são os testes de depois da empresa estar funcionando e os resultados dos números depois que ela está funcionando, para falar para o investidor. Mas a gente vai ensinar isso para vocês no futuro também, tá bom? Amanhã ensinarei a colocar em ação e a deixar bonitinho, tá? Então vocês precisam estar conectados às 7h30. Essa é a terceira missão. Beleza? Então são 3 missões. 1, divulgar o vídeo para ajudar os amiguinhos. 2, rabiscar no caderno a empresa que você quer montar. 3, esteja aqui amanhã às 7h30, que a gente continua nossas aulas. Tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, seja aluno, seja pai. Eu espero que a gente tenha trazido um pouquinho de conteúdo para vocês. Pode ter certeza que isso é só a pontinha do iceberg, como o Léo falou, a gente tem muito ainda para falar. Tá? A gente vai falar mais sobre a escola amanhã, a gente vai falar mais sobre conteúdo, a gente vai deixar bonitinho o papel, a gente vai montar, ajudar a estruturar, ajudar a pôr em prática, ajudar a colocar em ação, como é que faz para colocar em ação. E aí, tudo isso a gente vai falar amanhã. Também está um pouco corrido, porque é muito conteúdo para um fim de semana, eu estou tentando resumir 2 anos de aula, ou 6 meses de aula, né? E é muito corrido, mas pode ter certeza que a gente vai trabalhar isso de uma maneira muito legal quando vocês estiverem aqui na escola com a gente. Então, agradeço a presença de todos, tamo junto e que 2023 seja um ano incrível. Nos vemos amanhã. Léo, eu vou passar as palavras para você dar tchau para todo mundo aí. Tamo junto, pessoal. Conta com a gente para sempre. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Realmente foi muito bem elaborada. O Marcos é um cara incrível, sabe bastante o que está falando, o que está fazendo. Parte de empresa, realmente, ele detona, manda muito, muito bem mesmo. Joãozinho está falando aí, obrigado mesmo, boa noite, show de bola. Os slides a gente vai passar na comunidade, a gente vai ver o contato também no WhatsApp por lá, que passa também, tá bom? Amanhã é o nosso, digamos, o dia de conteúdo, o dia de aula. Vamos explicar algumas coisas também, algumas dinâmicas. Vou continuar conversando com os pais, tirando dúvidas, durante a semana principalmente, para combinar o nosso encontro. Na outra semana certinho, os pais
alunos que tiverem interessados, comparecer aqui na nossa sede. Vamos preparar um momento bem bacana para vocês, espero que todos possam vir, realmente explicar um pouco mais sobre os nossos conteúdos, um pouco mais sobre a nossa escola, mas uma imagem vale mais que 1000 palavras, é isso que a gente fala. Então, vocês vindo aqui na sede, vocês marcando visitas, vindo no nosso encontro no próximo sábado, que eu vou colocar para o sábado mesmo, por conta da corrida dos alunos durante a semana. Vocês vindo, vocês vão realmente poder conhecer um pouco mais a nossa sede, um pouco mais o nosso trabalho, ver que realmente a gente faz um trabalho didático e sério, e com bastante credibilidade, com bastante confiança. A meta aqui realmente é desenvolver a próxima safra de empreendedores aqui na cidade, uma cidade que só cresce, uma cidade que é referência aqui no Nordeste, uma cidade onde não para de evoluir, onde o setor privado não para de crescer, e o nosso foco é transformar nossos alunos nos empresários de amanhã. É realmente transformar nossos alunos nos grandes profissionais de amanhã, pessoas de sucesso, pessoas de renome, e que um dia eles possam olhar para trás e falar: eu passei pela Mestre Luiz, Fortaleza, que é a nossa escola, passei ali pelo Léo, pelo Marcos, contribuíram bastante, os grãozinhos de areia que eles estão colocando dentro do meu caminhão, até eu chegar onde eu sou hoje. Realmente a gente se sente útil passando esse conteúdo para vocês, para os alunos, para os pais. Realmente a gente vem com a missão de um pouco ao panorama da nossa cidade, e principalmente mudar a vida de vocês e fomentar essa veia empreendedora. Esse é o nosso foco, para os pais realmente saberem qual é o nosso objetivo aqui, é fazer a nossa safra de empresários da cidade. Agradeço demais o tempo de vocês, agradeço demais os pais que atenderam agora de tarde, que conversaram comigo, perguntaram, os pais que trocaram ideia no WhatsApp aqui agora, os alunos que trocaram ideia aqui no chat, foi muito bacana. A gente se encontra amanhã para o nosso derradeiro dia de conteúdo. Tragam amigos, tá? Mandem a live para mais amigos, tragam pessoas para assistir, tragam familiares, os pais. Aqui só tem a crescer, aqui só tem a aprender. Realmente o setor de empreendedorismo ele é muito bacana de ser conversado, muito gostoso a conversa. Espero todos amanhã. Agradeço demais de novo o tempo de vocês. Uma excelente noite. Vamos descansar, que amanhã é domingo, depois segunda e vamos tocar a semana. Beleza?